Fala, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, tá fazendo aqui mais um diário, racional diário para vocês aí, tá? Começando aqui pelo índice, depois a gente vai dar um pulinho ali no dólar, tá? Tá, vamos lá. Pessoal, primeiramente eu chamo a atenção de vocês pro dia anterior a esse, né, ao dia prévio, tá? O mercado ele fez uma espécie aqui de movimentação de baixa, né? E aí ele segurou, né, respeitosamente nessas estruturas aqui dessa linha de tendência de baixa, né? E aqui o mercado fez esse rompimento no final do pregão e trabalhou, fechou o dia aqui em cima, certo? Notem que hoje, logo na abertura, o mercado ele abriu acima dessa máxima do final do pregão do dia anterior, voltou para baixo com tudo, com muita força, de forma abrupta, né? E depois que ele fez esse rompimento nessa mínima, na mínima de ontem, né? O mercado ele voltou na região para trocar polaridade, né? Para trocar polaridade e continuar o movimento de baixa, certo? Então, vamos dar uma aproximada aqui e fazer algumas marcações para a gente identificar o que deu para fazer no dia aí, tá? Primeiramente, eu vou fazer duas marcações. Primeiro, eu vou marcar essa estrutura aqui, que foi esse espelhamento do dia anterior com o dia de sexta. Com o dia de sexta e quinta, final do pregão de quinta com o dia de sexta, tá? Formou essa estrutura aqui, esse espelhamento, e marcou alvos aqui para baixo, certo? No dia de hoje, ele também fez um espelhamento diário, ele ativou um espelhamento diário aqui, justamente nesta movimentação, certo? Então aqui a gente vai trabalhar com essas duas estruturas, né, com essas duas marcações, né, para alvos, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer a marcação do dia e depois eu vou mostrar para vocês a convergência das duas, a confluência das duas marcações, tá? A gente falando de alvo, tá? Se tratando de alvo. Como o preço ele fez essa movimentação no dia anterior e voltou para cima, né? O que eu fiz hoje? Fiz essa estrutura de retração, marquei a retração do dia inteiro do pregão de sexta-feira, e aqui eu notei que o preço chegou, né, nas regiões 61 e 76. 61 essa região laranjada e 76 essa região aqui de cima, 76.4, tá? 76.4 de fibra de retração desse movimento baixista do dia anterior. Então o preço fez essa movimentação, chegou nas regiões de retração do dia anterior e houve trava, houve defesa e o movimento voltou à sua origem descendente, certo? E se a gente olhar além disso, aqui o que deu para a gente fazer aqui a gente poderia marcar, na verdade eu marquei essa estrutura aqui, ó, essa mínima aqui com esta máxima, certo? Por quê? Porque aqui o mercado ele ativou aqui, ó, ele fez 1, 2, 3. Nessa daqui ele ativou um pivô, uma espécie de pivô, certo? No rompimento aqui. Então, se o preço rompeu quebrou essa estrutura para cima, eu quero saber até onde que esse preço pode ir, se possivelmente pode marcar alvos para cima ou não, se o preço vai buscar alvo ou não, entendeu? Então se a gente trazer aqui região, ele deu região de reversão com confluência, né, exatamente aqui na região do 76% de retração. Entendeu? Então a reversão desse movimento deu certinho, né? A linha 127 tá aqui, ó, linha 134, deu confluência com essa estrutura aqui em cima, né? Onde o mercado fez a máxima do dia e voltou para baixo, certo?
Aí o que acontece? Se a gente ir para o gráfico de médias, aqui ó, fica mais prático. Eu vou tirar esse daqui, certo? Ó, aqui ó, certo? Então o preço chegou na região de retração de 7,6, junto com a região de reversão do movimento, porque aqui quando ele faz esse movimento que ele ativa, ó, essa pernada aqui, ó, o rompimento aqui, então confirmação desse pivô de baixa. Então se o preço volta contra essa estrutura, aí eu marco essa região aqui para cima, esta mínima com esta máxima, para achar as possíveis regiões de defesa, de reversão de preço, porque se o preço não defende aqui na região de reversão, onde aqui eu aposto na venda com stop muito curto, né? O que acontece? Se o preço passa daqui, ele busca aqui, ó, o primeiro alvo, que é o 61,8 dessa estrutura de alta, ou seja, desse espelhamento, ao contrário desse espelhamento de alta que foi ativo, certo? Aqui houve um espelhamento, ó, né? Então eu quero ver se o preço se ele veio aqui para o player vender mais caro, né? Ou se o preço girou, né? E na verdade o mercado ele vai pegar alvos na direção contrária que eu estou esperando, entendeu? Então aqui é o ponto de reversão, aqui é o ponto de decisão. Ou o preço ele vai continuar no movimento de baixa, ou o preço vai girar e vai pegar alvos dessa região, dessa estrutura, né? Aqui seria o primeiro alvo, aqui seria o segundo alvo, aqui seria a região de terceiro alvo, e aqui o quarto alvo desse dia, dessa marcação, certo? Dessa estrutura. Então aqui a gente vê que o preço defendeu, os vendedores bateu firme ali, defenderam a posição, a estrutura, venderam caro ali e deslocaram o preço para baixo, né? Eu não peguei a venda aqui, né? Fiquei, na verdade, quando foi bem na abertura, né? Então, na hora que ele foi lá, eu estava tomando café e acabei não pegando essa oportunidade. Mas aqui o stop seria bem curto, pessoal, muito curto mesmo. Eu gosto de pegar essas oportunidades. O stop aqui seria, ó, 119 pontos. Pra quê? Ó o payoff que o preço deu nessa perna, só nessa perna, na abertura, certo? O mercado voltou, trocou polaridade, e aqui eu comecei a olhar com bons olhos. Na hora que o mercado veio aqui para cima, o que a gente faz? A gente pega, faz a marcação, como ele ativou o espelhamento para baixo, a gente pega, marca o espelhamento dessa movimentação. Deixa eu tirar aqui essa fibra aqui. E aí o mercado ele veio e ele buscou, pessoal, notem aqui que ele buscou o primeiro alvo, que seria um 61,8 de fibra. O segundo alvo estava aqui, que é a 200, e o terceiro alvo dessa marcação seria a região 250, 261,8 de fibra, certo? Notem que o preço, quando ele veio e pegou o primeiro alvo, ele não tinha encostado, né? Depois da inversão, depois do direcionamento para baixo da VWAP, o preço não tinha voltado para testar a defesa na VWAP, tá? Inclusive vou fazer um vídeo explicando essa visão aí que pode ajudar muito vocês, tá? Esse feeling, tá? O mercado ele veio, houve defesa na estrutura da troca de polaridade aqui, junto com a defesa da VWAP, ou seja, o mercado quando defendeu aqui veio para baixo, ele demonstrou, né? Quando houve a defesa aqui na região da VWAP, ele demonstrou para mim força, ele demonstrou para mim que a direção que o preço tinha deslocado estaria válido de fato, o preço queria continuar na tendência, né? Aqui pelos 5 minutos eu tinha essa média verde, que é a 20 do 5, tá? Que é a 9 do 15, tá, pessoal? E aqui mais para cima tinha a 9, a 20 do 5, é a 9, peraí, 20 do 5, ela é a 50. Ela é a 50 do 15, tá? Do 15 minutos, tá? Deixa eu ver se eu tô esquecendo já. Tá certo. É a 9. A 20 do 5 é a 9 do 15, tá certo? Tô já ficando doido aqui.
Então aqui tinha uma região de confluência de médias junto com troca de polaridade. Se a gente peguei aqui e fiz essa marcação deste fundo com este topo para saber os pontos de retração desse movimento de baixa, desse movimento baixista. Aqui o preço ele segurou também, a gente tinha como confluência nessa região essa linha branca que é o 38% de FIBO, 38,2% de FIBO, que é a primeira região de retração aí. Mais para cima ele não chegou de encostar, não teve força para encostar nos 50%, mas chegou bem próximo, tá? Então a gente tinha retração de FIBO, a gente tinha 20 do 5, que é 9 do 15, né? A gente tinha a média da VWAP, né? A VWAP. Então a gente tinha aí 1, 2, 3, 4. A gente tinha 4 com a retração 5 confluência aqui nessa estrutura, certo? E aí o preço veio para baixo, voltou, alinhou com as médias, né? E quando o preço ele veio aqui, que ele voltou, pessoal, ele veio para baixo das médias, esticou. Quando ele voltou pelo 1 minuto, eu peguei a venda, né? Deu um gatilho lindo ali, né? De venda aqui nessa região. Eu peguei pesado, tá? Peguei essa venda e peguei pesado, pessoal. Peguei pesado mesmo. Cadê aqui, ó? Foi nessa região. Eu peguei a venda, foi exatamente... Cadê? Deixa eu só ver aqui. Ver aqui, pá, aqui, ó. Ele desceu aqui, pessoal, que ele voltou na região, eu peguei aqui, ó, nesse candle aqui do 1 minuto, tá? Exatamente aqui, ó, quando o preço ganhou essa estrutura aqui, ó, eu entrei vendido aqui, tá? Eu ia vender aqui na estrutura, né? Eu ia vender aqui com stop aqui, ó, no risco, né? No técnico. Só que daí eu aguardei o preço romper a mínima desse candle positivo aqui do 1 minuto. E aí eu entrei com mais confirmação de time, né? Então eu entrei com esse risco aqui, ó. Tá? Deu os 170 pontos, mais ou menos 160 pontos de risco. E aí, pessoal, vamos lá. Então o preço veio para baixo, voltou, sentiu defesa e aqui ele fez um micro pivô. Notem aqui que ele fez um micro pivô nessa estrutura após sentir defesa, após ter defesa aqui na região da VWAP. Cadê? Deixa eu pegar a minha seta aqui. Aí o mercado ele fez esse micro pivô aqui, ó. E aqui ele ativou esse micro pivô, certo? Eu fiz uma venda aqui, com stop aqui, né? Mas foi com poucos contratos. O mercado veio, desenvolveu, voltou. Quando ele voltou aqui, aí aqui eu entrei pesado. Quando ele voltou aqui que defendeu, aqui eu entrei pesado, né? Coloquei 50 contratos aí, surfei o movimento para baixo. Aí eu vou mostrar para vocês o ponto onde eu saí e o alvo, né? O alvo foi aqui, né? E eu saí antes do alvo. Por que eu saí antes? Vamos lá. Agora eu vou explicar para vocês. Eu peguei este movimento de alta aqui, que foi o movimento de correção, né? E aí eu puxei essa FIBO para achar o ponto de reversão, onde ia ter defesa, possivelmente onde tem defesa, sempre, né? Então é o meu primeiro ponto de alvo. E eu tinha como confluência, vamos lá, o segundo alvo da estrutura desse espelhamento que eu marquei. Aqui, né, foi o primeiro alvo, aqui seria o segundo alvo e aqui a região do terceiro alvo, tá? Então aqui eu tinha basicamente região de reversão deste novo espelhamento que o mercado fez, certo? Aqui eu tinha o meu primeira estrutura de alvo, mais região de reversão desse espelhamento aqui, né? E se a gente vir pro pivô, lembro do pivôzinho que eu falei, pivô do micro? Então, se a gente traçar esse pivô aqui, ó, este topo com este fundo, né? Aqui o mercado ele fez o pivô. E aí,
se vocês notarem, aqui ó, essa linha laranja, tá vendo? Essa linha laranja é o quarto alvo do pivô. Aqui, essa região vermelha, né, é a 250.261, é o terceiro alvo do pivô. Então, eu saí da operação aqui, pessoal, exatamente aqui. Por quê? Pelas confluências de alvo. Eu tinha 1, 2, 3 confluências nessa região de possivelmente o preço segurar, de suporte, né? Região de reversão do espelhamento prévio, alvo da marcação lá do espelhamento do diário, espelhamento macro, certo? E eu tinha o terceiro alvo do micro pivô que o mercado fez nessa correção, após defender, o preço ser defendido nessa estrutura de correção, certo? Então, eu tinha muita confluência, então eu saí fora da minha operação aqui. Deu basicamente aí 600 e poucos pontos, pessoal. Saí mais ou menos aqui assim. Deu aí 640 pontos. Foi isso aí mesmo, 645, 635 por aí, não lembro. Deu pra fazer uma querela boa aí, pessoal. Boa mesmo. Então, note que depois o mercado ele veio para baixo. Eu não quis entrar de novo, né? Fiquei de fora, não entrei de novo para surfar o movimento, porque o movimento estava esticado. Sabia da tendência forte, mas estava ciente da tendência forte, mas achei que ele poderia vir aqui fazer um teste aqui nessa troca de polaridade, né? Pedir uma benção aqui antes de cair e buscar a região de alvo aí, certo? E aí acabou que eu não entrei, o mercado foi de uma vez e pegou o alvo. Olha isso, bateu no alvo aqui, ele começou a distribuir, deu uma realizada e o mercado reverteu, né? E aí aqui vocês notem, vamos lá, vocês lembram da estrutura que eu falei para vocês lá do dia anterior, né? Que foi o que? Esse espelhamento aqui, ó. Agora vocês vão falar, ó, olha a confluência de estrutura, certo? Aqui embaixo, aqui ativou esse espelhamento. Então, se a gente pegasse esse espelhamento e traçasse essa movimentação, vocês iam ver a confluência de alvos, certo? Vamos lá. O quarto alvo dessa estrutura de espelhamento de semana passada, de sexta, de quinta com sexta, aqui nessa mesma estrutura, o mercado marcou o quarto alvo junto com a estrutura de terceiro alvo do espelhamento do macro do dia de hoje. Então a gente tinha uma confluência aqui de alvos nessa estrutura. Não é à toa que o preço, né, pode chegar aqui, bateu, houve realização de lucro e o mercado reverteu, certo? Então, notem aí que foi bem técnico o mercado hoje, foi muito lindo, o índice foi top. Outra coisa, aí o mercado reverteu aqui, né? E aí o que a gente pode fazer aqui? O que a gente tem aqui? O mercado subiu reto, aqui ativou uma espécie de power breakout nessa estrutura aqui, porque o preço subiu e aguardou a média ajustar no preço, né? E aqui deu esse lindo gatilho aqui de compra, né? Aqui, ó, após a média de 20 chegar, né? Ativando aí esse power breakout, e o mercado ainda deu uma andada boa, até fez a máxima aqui, a nova máxima aqui com aí, ó, 683 pontos, né? Nesse power breakout aqui. O preço já estava por cima da VWAP, as médias já estavam alinhadas, né? 20K9 a 50. Então foi lindo, movimento lindo do preço. Eu tive que sair de tarde, então não peguei essa movimentação de alta. Eu saí para resolver minhas coisas. Então o índice, o que eu achei do índice, a minha visão foi essa no índice, tá? No dia de hoje. Se a gente vir aqui no dólar, vamos lá, vamos dar uma analisada no dólar. Pessoal, vocês olhem aqui o seguinte, o mercado ele abriu aqui, ó, né? E veio para baixo. Veio para baixo e subiu reto. Ativou esse espelhamento aqui.
Então, se a gente pegar e traçar essa mínima com esta máxima, a gente vai achar os pontos de reversão e possíveis alvos do preço, certo? Então aqui, notem que o mercado ele deu uma linda venda aqui na região 127, 134. Stop curtíssimo ao risco. Seria esse aqui o risco na operação. O mercado veio para baixo na VWAP, né, no 61 dessa movimentação de alta e sentiu suporte e voltou, rompeu a estrutura de reversão do dia, buscando primeiro e segundo alvo. Não teve força para chegar no terceiro alvo do dia, que seria a região 252,61.8 de Fibo. Se a gente pegar aqui, dar um zoom out e sair para trás aqui, vocês vão ver, tirar um pouco do zoom e traçar. O mercado no dia anterior ele fez um movimento forte para baixo, né? Inclusive quebrando uma estrutura e marcando e dando aí um espelhamento para gente. Eu já marco essa região, só vou fazer a marcação primeiro aqui para vocês. Deixa eu marcar aqui só para a gente ter uma noção onde que o preço veio parar. Ó, se a gente marcar o espelhamento aqui do dia, né, onde que o mercado sentiu suporte? Exatamente em cima da região 127, 134. Não chegou de encostar, né, mas por conta de 5, 6 pontos aqui, então já dá para a gente considerar. Sentiu defesa na região de suporte da reversão, né, desse movimento, desse espelhamento, né? Por isso que eu gosto de usar essas regiões como primeira região de trava, porque é muito forte, tá, pessoal? É muito forte. Aqui ele ativou o espelhamento no dia anterior, hoje ele desceu, já veio nessa estrutura e subiu, ativou o espelhamento. A gente tem aqui a estrutura de reversão, o mercado respeitou, depois rompeu, buscou primeiro alvo, segundo alvo do dia e reverteu. Aqui a gente tinha o VWAP do dia anterior, que é muito forte, né? Vou mostrar aqui para vocês agora o seguinte: a retração desse movimento. Como o mercado fez um movimento baixista muito forte, vamos ver que regiões de retração o preço parou. Vamos lá, essa mínima com esta máxima, traz de novo aqui. Bom, olha só, pessoal, justamente o segundo alvo do dia estava convergindo, estava tendo uma conversão exatamente com a região, né, 61.8 desse movimento de baixa. Tá vendo aqui, ó? Segundo alvo convergindo com o 61. Então aqui era um ponto muito forte, não é à toa que o preço não conseguiu passar, né? E o mercado reverteu. Então se a gente tirar isso daqui, tirar essa fibra aqui, tirar essa fibra aqui, quando o mercado bateu nessa estrutura, ele fez, né, aqui, ó, uma espécie de espelhamento nesse movimento. Deixa eu... Peraí, aqui. Ele fez uma espécie de espelhamento, ele fez esse movimento de baixa aqui na região da VWAP, sentiu defesa, voltou para cima e voltou fazendo esta movimentação, né? E aqui a gente pode traçar, né, esse espelhamento. Eu não uso isso aqui como pivô, porque ele passou da região ali de 50% e 61. Então eu já considero espelhamento nessa estrutura. Se a gente pegar aqui, fazer esta máxima com esta mínima aqui, ó, a gente vai achar os pontos de reversão e possíveis alvos aí. Notem que o preço ele veio para baixo, rompeu, né, aqui, ele fez essa primeira movimentação na VWAP, nas médias, sentiu defesa, voltou para cima, houve o rompimento, ele voltou para fazer a ancoragem e desceu em escadinha, né? Aqui o preço deu tempo do preço passar por baixo das médias, né, alinhar com as médias e sair com candle de ignição. Aqui deu para entrar no risco. Só que aqui na cara a gente tinha a região de suporte, né? Região de trava, que é a região 127, 134. Então aqui é bem complicado, né? Mas, né, deu uma venda aqui, de fato. Aqui seria o primeiro alvo e o segundo. Porém, não sei se eu faria essa entrada, tá? Muito difícil. Esperaria
ele vir para baixo, romper a estrutura de reversão, pegar possivelmente o primeiro ou até o segundo alvo e voltar na estrutura para me dar a entrada nesse cenário aqui. Só que aqui já era final do dia, né? Então se eu esperasse esse cenário eu não teria feito nada, porque o mercado já estava sem volume, né? Mas basicamente é dessa forma que eu trabalho. E aqui o mercado ele pegou o primeiro alvo do espelhamento e ficou travado, né? Esse espelhamento aqui, ó, ele veio e buscou o primeiro alvo, que é essa linha aqui, né? E ficou aqui entre a região 127 e 134, né? As médias dos 5, 50 de 72, e o preço ficou travadinho aqui, uma espécie de triângulo, certo? Então é isso, minha visão foi essa. Aqui deu uma boa oportunidade aí com risco retorno fantástico aqui nessa operação, nessa venda aqui. E se a gente pegar e traçasse aqui a região de saída, né, dessa venda, eu ia sair no 61, que estava convergindo justamente com a VWAP aqui do dia. Então a primeira hora que o mercado esticou, sentiu na região de trava e reverteu e houve defesa na VWAP, tá? Houve defesa na VWAP, o mercado voltou para cima e foi buscar os alvos do dia. Essa foi minha visão aí no mini dólar também. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e é nóis, vitória na guerra.